Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare. Nossa gratidão eterna por esta oportunidade abençoada. Pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem e por toda a humanidade do nosso planeta. Todos encarnados e desencarnados, que aqui todos convivemos sob a égide do Cristo, sob o seu amparo amoroso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Então, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então Jesus falou das muitas moradas na casa de meu Pai. E Kardec, falando sobre diferentes estados da alma na erraticidade, fala que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então vejamos aqui as diferentes moradas, que são os mundos que circulam no espaço e oferecem aos espíritos, que estão na erraticidade, isto é, espíritos desencarnados que ainda não atingiram a perfeição e que aguardam novo retorno à vida corporal para a continuidade do seu progresso e desenvolvimento intelectual e moral. Então terão oportunidade de encarnar ou reencarnar naquele mundo onde condiz com a sua situação. E a casa do Pai, então, é o universo. Agora, no universo, tantas moradas, esses mundos são todos da mesma condição? Qual é a condição atual do nosso planeta Terra? Sempre foi assim? Pelo que nós sabemos, conhecemos, sabemos que a Terra já passou pelo estado de mundo primitivo, onde a existência é toda material. E à medida que a alma se desenvolve, a influência da matéria diminui. E nos mundos mais avançados, a vida é toda espiritual. Podemos dividir, então, esses mundos espalhados pelo universo, conforme o grau de adiantamento, em categorias diferentes. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Ali são crianças, são como crianças que crescem. Mundos de expiações e provas, onde o mal predomina, onde ainda espíritos são imperfeitos. Mundos regeneradores, onde a alma que ainda tem o que expiar, adquire novas forças, repousando das fadigas da luta. Então são espíritos que já desejam o bem, que já querem praticar o bem. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Já não existe mais o mal. Os espíritos já estão numa situação de espíritos bons, de espíritos que seguem a lei de Deus. Mundos celestes ou divinos são moradas dos espíritos purificados,
onde o bem reina sem mistura. São espíritos que já alcançaram a perfeição. Kardec ainda fala sobre as moradas espirituais, que também são moradas da casa do Pai, são do universo, e que certos espíritos culpados erram nas trevas, enquanto que os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, vemos que o espírito é criado por Deus, simples e sem conhecimento, e vai se desenvolvendo através das inúmeras reencarnações. E ele habita o mundo conforme o seu grau de adiantamento, e vai se desenvolvendo até chegar ao estado de espírito puro, já com todo o amor e a sabedoria desenvolvidos, conquistados por ele, nas suas experiências. E ele chega então a Deus, Espírito perfeito. A Terra pertence à categoria de mundos de expiações e provas, e pode ser considerada como um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque suas aflições sobrepujam as alegrias, e aqui recebe espíritos imperfeitos. E quando se sai da prisão, quando se sai de um hospital, e quando já o homem pode habitar mundos mais felizes. Então, quando já cumprimos a nossa pena, né, quando já nos curamos das enfermidades morais, já expiamos. Jesus nos contou a parábola do bom samaritano, ali exemplificando a caridade, né? E sabemos que fora da caridade não há salvação. Mas o que é mesmo caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, a resposta dos espíritos superiores. Então, qual o sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no item 16 desse capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Santo Agostinho fala sobre mundos regeneradores, uma mensagem em Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiações e provas. Mas há também entre essas estrelas, mundos mais infelizes e mundos melhores, como há também mundos transitórios que podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio? Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Mas, ai,
existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas. Então Deus nos criou para desenvolvermos em nós todo o potencial do bem, todas as virtudes ensinadas por Jesus, para que possamos chegar até Ele, que é o nosso destino, é chegarmos a Deus, espíritos puros. Continuando, no item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Quando o espírito se cura de suas enfermidades morais, sai da terra para viver em mundos mais felizes. Essas enfermidades morais, né, que são egoísmo, orgulho e tudo que decorre, né, do orgulho e do egoísmo, impedem que o espírito de avançar. Então é preciso vencer, é preciso se curar, né, através das várias encarnações. Na questão 915 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, foi perguntado: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, muitos espíritos já vivem essa caridade, já superaram o egoísmo e o orgulho, já conquistaram a caridade e a humildade ensinadas por Jesus. Temos casos, muitos anônimos. Por quê? A virtude sempre modesta se oculta na sombra, ao passo que o orgulho se põe em evidência. Então, a virtude, como dizemos, né, anda com sapatinhos de veludo. Ela não é notada. Então, muitos praticaram a caridade anonimamente. Mas temos alguns exemplos conhecidos. Temos o caso de Dr. Bezerra de Menezes, que foi convidado por Mãe Santíssima, a quem é devoto, para trabalhos de auxílio em esferas superiores. E ele, em lágrimas de gratidão, pede à Mãe de Jesus permissão para continuar em seu humilde posto, para atender aos pedidos dos irmãos terrestres. Também conhecemos o caso de Frei Fabiano de Cristo, que após o desencarne é levado por Francisco de Assis às alturas até Jesus, que lhe pergunta onde gostaria de estar, pois agora teria direito a ingressar no mundo feliz. E Fabiano, humildemente, lhe pede para continuar a ajudar aqui na terra aqueles que ainda estão presos à ignorância e às trevas do mal. Mas por que a dor?
porque a dor nos auxilia na busca de Deus, na busca da nossa melhoria, do nosso autoconhecimento, das realizações espirituais. No livro A Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, numa história que ele traz, uma passagem, o bendito aguilhão, foi quando os discípulos pediram a Jesus que naquela tarde, antes das pregações, ele curasse todos os doentes. Com efeito, né? Desde manhãzinha, o médico celeste, acompanhado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam, de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade, ao movimento, formulava a Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e de luz. Então Pedro ali convidava a todos para ouvirem as pregações de Jesus. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos do céu, para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Santo Agostinho ainda continua falando sobre a progressão dos mundos, que o progresso é uma das leis da natureza e que todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a essa lei pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens, os espíritos aqui encarnados, encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. E terminaremos trazendo uma passagem do livro Boa Nova de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do capítulo 9, Velhos e Moços. Quando Simão o Zelote, algo mais velho que os seus companheiros, sentiu dúvidas sobre a sua participação nos serviços do Evangelho e buscou esclarecimentos de Jesus, que lhe mostrou que ele também teria sua cota de esforço. Durante a pregação de Jesus,
ele, atento aos ensinamentos, percebeu o afastamento de duas crianças que brincavam na praia e as seguiu, tomando-as nos braços e restituindo-as ao colo maternal após a reunião. Compreendeu Simão, com o Cristo, o prazer de servir e a alegria de ser útil. Nessa mesma noite, Simão sonhou que o Cristo lhe agradecia e lhe mostrava o mundo com as paisagens do futuro. Então, o que Simão, o Zelote, viu neste sonho em que Jesus lhe mostrava as paisagens do futuro? Jesus, do alto de uma colina, mostrava-lhe o mundo inteiro. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens a verdade do céu e os velhos sagrada esperança. Então a Terra, nesta fase agora, que já começou há algum tempo e ainda vai permanecer nesse estado de transição, até que, conforme a bondade de Deus, ao auxílio de Jesus e tantos dessa pleiade de espíritos amorosos, evoluídos, que já atingiram um grau de adiantamento, estão colaborando também no nosso crescimento. Então, tudo que estamos passando é em nosso benefício, para nos fazer despertar para os ensinamentos de Jesus, para a prática do bem, para o nosso engrandecimento espiritual. Estejamos então confiantes sempre na bondade e do amor de nosso Pai Celestial. Boa noite a todos. Vamos nesta noite, mais uma vez juntos, refletirmos sobre apontamentos importantes trazidos por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, para compreendermos o período de transição que vivemos. Darei sequência ao que já foi colocado na sessão do horário anterior. O tema é extenso, seria então interessante que acompanhassem nos demais horários. Transição é o período que prepara uma mudança. Vamos recordar as diversas categorias de mundos habitados que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nesse capítulo 3º, Kardec inicia colocando uma passagem de Jesus trazida por João, que é o capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. E Kardec traz um resumo de seu estudo feito sobre os ensinamentos de todos os espíritos superiores que transmitiram comunicações sobre as diversas categorias de mundos habitados. E ele coloca: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento.
do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados, continua Kardec, os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam neste mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. E para que entendamos o que seja um mundo de regeneração, vamos ver o que o Santo Agostinho, numa mensagem dada em Paris, em 1862, nos trouxe. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que mudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor
está escrito em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, segundo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Muitos de nós, então, podemos achar que as aflições que nos chegam não caracterizam ainda o período de transição, por estarmos muito endurecidos e, portanto, muito distantes da transformação. Mas precisamos entender que só o fato de estarmos convivendo com a possibilidade da nossa partida ou de afetos nos leva a refletirmos sobre a continuidade da vida, o que nos espera, o que nos aguarda, reflexões que são buscadas e que vão preparando para a abertura de um novo entendimento. E se observarmos, Santo Agostinho nos diz que adentraremos a aurora de tempos melhores. Mas ainda teremos provas a sofrer e estaremos como convalescentes após uma doença cruel. Acho que essas explicações que nos foram dadas nos ajudam a encararmos de frente os fatos e tem mais, nos diz que mesmo quando já desfrutarmos desses tempos melhores, ainda podemos sucumbir e sermos então afastados temporariamente para ambientes mais hostis, até que nos coloquemos em condições de para cá retornarmos. Indo agora então, novamente para o livro, agora buscando o livro A Caminho da Luz, como foi dito
Na palestra anterior, Emmanuel viu pelos seus olhos espirituais maravilhado a história da civilização e nos conta a luz do Espiritismo. E pegando já no ponto dos antropóides, ele diz: os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram. O seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de dedos densos. E de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. E não podemos nos esquecer que essa compleição melhorada, essa melhoria que esses corpos foram apresentando, foram aceleradas por essas encarnações dos capelinos exilados. Como agora continua Emmanuel descrevendo. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente
as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim, então, nos relata Emmanuel, foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. A cada dia, a cada momento, traçamos nosso destino. Somos e continuaremos sempre livres, mas fiquemos atentos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E não deve haver maior dádiva do que podermos continuar a caminhada junto dos afetos. Muitos entre nós são acometidos em certos momentos por uma saudade de algo que lhes escapou e não sabem precisar. Busquemos estar confiantes e laboriosos, amar e servir. Esta é a ordem do dia. Vamos avante com confiança. Nos sentindo como se lá estivéssemos na nossa casa amada. Estou me lembrando agora do seu Zezinho, fundador da casa, nas suas colocações durante a segunda parte da sessão, dizendo que chegaria o dia que gostaríamos de lá estar e não poderíamos. Disse exatamente assim: dia virá que vamos querer aqui estar e não poderemos. Que essas vibrações amorosas possam alcançar a tantos que vibram conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Tenhamos uma noite de